teve as suas primeiras experiências. Em 1997, os fãs da banda de rock inglesa Alien, eu lembro-me na minha altura de juventude, eu adorava esta banda, mal sabia eu que eles eram pioneiros, angariaram $60 mil através de uma campanha de internet que cobriu por inteiro os custos de realização da sua tour pelos Estados Unidos da América. A primeira empresa a apresentar este modelo de uma forma mais sistemática, tornando-o depois num verdadeiro negócio, foi um site chamado Artist Share, que foi criado em 2001. Depois dele, muitos outros foram surgindo. A Kiva, em 2005, um projeto que me diz bastante, por ser um projeto reconhecido como uma iniciativa de empreendedorismo social, de impacto global, e que tive a oportunidade de conhecer mais a fundo quando trabalhei com a Ashoka, aqui em Portugal, mas também outros como Indiegogo, Kickstarter, GoFundMe, Microventures, YouCaring, entre outros. Atualmente a sua utilização é generalizada com muitos players em vários tipos de mercados, com diferentes segmentações, com modelos variados, angariando muitos bilhões em todo o mundo. Em Portugal, a plataforma de crowdfunding de recompensas, já vamos perceber melhor o que isto é, com maior alcance é a PPL Crowdfunding, cujo fundador temos o privilégio de ter hoje aqui connosco, o Johan. E vamos falar aqui um bocadinho do Johan. Johan, esta primeira parte é sempre um bocadinho mais demorada, mas nós fazemos questão de enquadrar e de apresentar a pessoa como deve ser. O Johan é licenciado em Engenharia de Sistemas Informáticos pelo Instituto Técnico y de Estudios Superiores de Monterrey, no México. A licenciatura concluiu em 2003. Logo a seguir, o Johan viu a luz e percebeu que Portugal era um país e mudou-se para Lisboa. Após trabalhar em algumas empresas como programador, juntou-se à Microsoft Portugal em 2005 como especialista em Dynamics CRM. Focava-se primordialmente em otimizar o rendimento da plataforma Dynamics CRM e desenvolver cursos de formação específicos às necessidades dos clientes. Quando concluiu o The Lisbon MBA International em dezembro de 2011, fundou a Orange Bird com 3 outros parceiros que, segundo as suas palavras, teve a sorte de conhecer durante o programa do MBA. Tornou-se um empreendedor quase por acaso, diz ele. Mas estamos a falar do mesmo homem cuja frase que mais o inspira é a sorte sorri aos audazes. É caso para dizer, Johan, parece-me que não foi nem por sorte, nem por acaso que fizeste tudo o que fizeste desde essa altura. Foi a Orange Bird que implementou a plataforma PPL Crowdfunding. A Orange Bird tem como alguns dos seus principais clientes um dos maiores bancos privados de Portugal, uma plataforma brasileira de crowdfunding de investimento e uma instituição de caridade no Reino Unido, entre muitos outros. Johan, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Já tens um currículo muito interessante, apesar de seres muito novo e com grandes conquistas. E gostava de começar esta nossa conversa, porque isto são conversas mais informais e há uma parte que obviamente vamos aprofundar aqui o tópico e o tema que nos traz aqui. E hoje o tópico é um tópico muito prático, portanto aquilo que se espera hoje, penso eu, são orientações, conselhos e insights muito pragmáticos sobre aquilo que os nossos empreendedores podem esperar deste instrumento que é o crowdfunding. Muito bem. Sim, aqui em Portugal, aliás, é conhecido formalmente como financiamento colaborativo. Colaborativo. Há uma lei de financiamento colaborativo que define aliás, os tipos de crowdfunding que existem. Portanto, o crowdfunding, como já explicaste, é o facto de haver muitas pessoas a contribuírem para financiar um projeto ou uma iniciativa, não é? Com investimentos mais ou menos pequenos. Enfim, a filosofia do crowdfunding é retribuir sempre a quem apoiou ou investiu numa iniciativa, e o tipo de retorno que essa pessoa está a ter vai, no fundo, definir que tipo de crowdfunding é que estamos a falar. E há 3 pilares principais. O primeiro é de recompensas, onde a pessoa que está a apoiar uma iniciativa vai receber um produto, tipicamente um produto do que está a apoiar, não é? Por exemplo... Quer-nos dar um exemplo? Exato. Uma banda de música precisa de dinheiro para editar um CD e faz um apelo aos fãs. Aliás, como tu falaste dos Marillion, não é? Faz um apelo aos fãs e dizem: ajudem-nos a financiar este CD.
e então a pessoa que apoiar com 10 euros recebe um CD, quem apoiar com 20 recebe um CD mais um bilhete de um concerto, quem apoiar com mais pode conhecer a banda, ou pode receber mais merchandising, ou, enfim, aqui a imaginação é o limite, não é? Isso é o de recompensas, não é? É o reward. Não é? Portanto, o meu retorno não é financeiro, é uma recompensa que tem a ver com o projeto que estou a apoiar, tipicamente. Ok. E o modelo da PPL. É o modelo da PPL. Noutros países, plataformas mais conhecidas são a Kickstarter, Indiegogo nos Estados Unidos, onde já terão ouvido falar de casos multimilionários de produtos, de projetos e produtos que conseguiram angariar muito capital nessas plataformas. Depois, o segundo pilar é o crowdfunding de empréstimos, ou seja, quem está a investir vai receber o capital de volta mais juros e, portanto, quem está a pedir emprestado tipicamente é uma empresa, uma pequena ou média empresa que precisa de capital para a tesouraria, para expandir, para seja o que for, e em vez de recorrer a um banco, recorre à multidão. Né? E então a multidão empresta 50, 100, enfim, dentro das suas capacidades, empresta aquilo que conseguirem emprestar a essa empresa diretamente. Deixa-me introduzir aqui uma nota por causa disso do empréstimo e do empréstimo do banco versus empréstimo via crowdfunding. Quais são as vantagens e desvantagens para quem está a receber um investimento de recorrer a um ou outro? A vantagem principal que as plataformas vendem é a agilidade no processo. O processo com os financiadores tradicionais acaba por ser mais burocrático, mais longo e às vezes precisamos do capital mais rapidamente e por isso o argumento principal é a agilidade, ou seja, a rapidez com que se obtém o crédito e a forma como se faz, normalmente tudo online, sem ter que te deslocares a um balcão com a papelada toda, muitas vezes sem necessidade de colateral, por exemplo. Portanto, é o processo que é aqui o argumento principal. Não é tanto o preço, mas sim a agilidade do processo. Porque o preço em relação ao preço é mais ou menos semelhante? É mais ou menos semelhante. O objetivo era que fosse menor também, não é? Ou seja, pedir um empréstimo fosse mais barato, pedir à crowd do que pedir a um banco. Mas não é fácil, tudo depende também do ciclo da economia em que nos encontramos. Mas, enfim, a plataforma precisa de ser remunerada e a verdade é que os juros que a empresa está a pagar, a maior parte desses juros vão para os investidores, para a crowd, não é? Portanto, o objetivo era desintermediar quem investe de quem recebe um investimento e, portanto, idealmente a plataforma não recebia nada e quem recebia os ganhos todos eram dos investidores, mas claro que a plataforma tem custos de operação e viemos a perceber que são custos relativamente elevados porque precisamos essas plataformas precisam de conhecimento muito específico para analisar o crédito e o risco e etc. E por isso precisam de ser, obviamente, também financiados e então uma parte das fees vão para a operação da plataforma. Ok, e depois há um terceiro tipo? E depois há um terceiro tipo principal de crowdfunding, que é o crowdfunding de investimento, em que quem investe está a investir numa empresa diretamente e normalmente recebe ações dessa empresa, recebe uma porcentagem. Chamado equity crowdfunding, é isso? Chamado equity crowdfunding em inglês, exatamente. Em inglês, sim. Equity da empresa e, portanto, uma atividade que seria normalmente reservada a investidores profissionais, a business angels, a capital de risco, é agora possibilitada a qualquer pessoa. Portanto, a partir de muitas vezes 20 euros posso investir diretamente numa empresa e receber equity dessa empresa. Sim, a apresentação é muito diferente de consoante o modelo, não é? Estava a dizer que o investidor profissional é mais exigente, depende daquilo que estamos a falar, é muito mais exigente se calhar em termos de números de business plan do que se calhar um investidor não profissional, mas o investidor não profissional é mais exigente a nível de se calhar sexiness ou de conexão emocional, não é? De ligação emocional com os projetos, não é? E o objetivo é esse, é que eu tenho a possibilidade de investir diretamente na empresa que eu quero, em vez de investir num portfólio em que depois vão investir nas BRICS ou vão investir em determinados setores, mas eu não sei exatamente onde é que estou a investir.
o crowdfunding permite-me a mim decidir exatamente a empresa em que eu quero investir, seja por proximidade geográfica, seja porque são as áreas que mais me interessam, ou seja porque eu quero diversificar ao máximo o meu portfólio. Eu tenho a última palavra e consigo decidir exatamente em que empresa investir. Portanto, essa empresa tem que me cativar, tem que me convencer a investir nela, não só pelos números, não só pelo potencial de crescimento, mas também pela parte emocional, não é? Nós todos obedecemos muito a essa parte e, portanto, tipicamente é sempre um vídeo muito apelativo, muito sexy, a apresentar os produtos ou serviços da empresa, e acaba por contar muito. Na parte das recompensas é muitíssimo emocional, não é? Ou seja, não há aqui um business plan, há sobretudo um CD, há sobretudo um projeto cultural, pode haver também um produto enfim, que os apoiantes vão acabar por adquirir em modo pré-venda, como se fosse uma pré-venda, não é? Eu estou a fazer uma pré-compra do CD, ou no caso dos gadgets e produtos tecnológicos, estou a fazer uma pré-compra desse produto. Alguns exemplos incluem smartwatches, não é? Houve aí uma craze, uma loucura por smartwatches, e muitos eram financiados através do crowdfunding, e, portanto, quem apoiasse o Pebble, por exemplo, não sei se conhece o Pebble, acabava a fazer uma pré-compra. Eu conheço, mas se calhar explica o que é o Pebble, porque pode haver que o Pebble é um smartwatch, e a diferença com os outros é que utilizava o e-ink, a tinta eletrónica, que é parecida com a tecnologia do Kindle, não é? E, portanto, permitia que o smartwatch tivesse uma duração de bateria muito mais longa do que um smartwatch tradicional, e obteve milhões de dólares em financiamento. Aliás, conseguiram angariar conseguir financiar 3 campanhas com vários milhões de euros cada, para fazer a tal pré-venda do Pebble Watch. E, portanto, aqui é tudo muito emocional, não é? Ou seja, quero o apoiante é o consumidor, e acaba por ser uma campanha de marketing pura e dura, em que eu convenço o apoiante a comprar o meu produto. Ok, antes de continuar, eu queria só dizer às pessoas, porque isto é uma oportunidade única. Temos aqui o fundador da maior plataforma de crowdfunding em Portugal, que vos pode... Um dos fundadores. Desculpa, um dos 4 fundadores, não é? Porque és tu e mais 3. Exato. Portanto, um dos 4 fundadores da Orange Bird, que criou a plataforma PPL, e, portanto, a plataforma com o maior alcance a Portugal, a nível de plataforma de crowdfunding de recompensas. Aproveitem para fazer as perguntas que quiserem. Portanto, acho que é importante também fazerem perguntas, lancem as perguntas, podem lançar no Facebook, e os poucos que ainda tiverem aqui no Zoom, porque o Zoom normalmente é um bocadinho mais reservado, também o poderão fazer. Falaste aí de 3 modelos e falaste também da questão da conexão emocional e da importância da conexão emocional. Eu, num artigo que li, vi uma 4ª categoria, que é uma categoria que se chama de Donations Crowdfunding. É evidente que os conceitos valem o que valem. Eu sei que vocês, na PPL, por exemplo, têm dois submodelos diferentes, conforme os projetos que se candidatam são causas ou são projetos, os outros projetos todos, não é? A minha pergunta são 2, que é, por um lado, isto é uma pergunta que é como é que vocês distinguem as causas dos outros projetos, quais são os critérios, e depois, porque esta diferença? Porque é que há esta diferença de modelo? Tem a ver com o apoio com projetos que normalmente têm um impacto social na sociedade e que, portanto, não procuram lucro? Porque é que surge esta diferenciação, mesmo a nível de categoria ou até do vosso próprio, da vossa própria oferta diversificada, digamos? Sim, no fundo acabamos por incluir o donation no recompensas. Aliás, a própria lei do financiamento colaborativo inclui tudo mais ou menos na mesma categoria, que é doação e recompensa. Tudo para dizer que não há um retorno financeiro e, portanto, não há uma série de regras e de obrigações que têm que ser cumpridas pelos outros modelos face ao regulador, não é? Não existe isso nos modelos de donation e recompensas. Pronto, doação, como o nome indica, estou a doar por uma causa e, em princípio, não espero nada em retorno. Nós, na realidade, defendemos sempre que tem que haver alguma coisa em retorno, mesmo que simbólico, mesmo com agradecimento, para manter as pessoas envolvidas, para reconhecer e agradecer o apoio que essa pessoa está a fazer, que não é obrigada a fazer, não é? E, portanto, achamos que tem que haver sempre um retorno, e nós convencemos sempre os nossos promotores
a pensar um pouco, a serem criativos para retribuir de alguma forma os apoios que estão a receber. E este papel causas surge um pouco por acaso, lá está. Nós no início queríamos focar-nos unicamente em projetos empreendedores, criativos, culturais, e não queríamos ficar tão associados à caridade, não queríamos que o crowdfunding fosse confundido com charity, com angariação de fundos para a caridade. Mas o mercado acabou por pedir-nos imenso que permitíssemos este tipo de projetos na plataforma. Recebíamos imensos pedidos e acabamos por dizer, ok, acho que faz sentido, acho que é uma ferramenta que faz sentido. Procurávamos especificamente a nossa plataforma e para tentar distinguir um pouco as duas formas, acabamos por chamar uma secção PPL Causas, onde está tudo o que é solidariedade social, para distinguir. E então, uma das funcionalidades que tem o papel causas que o outro não tem é, eu quando estou a doar, eu posso decidir doar incondicionalmente. Ou seja, normalmente o crowdfunding, como é que funciona? Se o promotor não conseguir angariar 100% do montante que está a querer angariar, não recebe nada e os apoios são devolvidos aos apoiantes. Isto porquê? Porque imaginemos outra vez a banda que precisava de 5.000 euros para editar um CD. Se a banda receber 300 euros e se nós entregarmos os 300 euros, a banda vai provavelmente gastar os 300 euros em cerveja e não vai fazer o CD, não é? E, portanto, os apoiantes que estavam à espera de receber um CD não vão receber defraudados. E, portanto, são defraudados. E então, aqui insistimos também muito com os promotores, têm que fazer as contas bem, de quanto é que precisam, qual é que é o mínimo indispensável para, de facto, concretizar o projeto, não defraudar os apoiantes. E só assim então é que é entregue a quantia angariada, não é? Mas bom, nem sempre o caso, e sobretudo nas causas sociais, muitas vezes, mesmo que eu não consiga angariar 5.000, se angariar 2.000 euros, já vai fazer uma grande diferença e vai ser bem aplicado esse capital e ainda por cima os doadores não estão propriamente à espera de receber de volta. Eu decido doar para a Operação Nariz Vermelho, não estou nada à espera que daqui a um mês me diga a plataforma, olha, os teus 5 euros voltaram atrás porque não consigo chegar a 100%. Não, eu queria doar a Operação Nariz Vermelhas que façam com esse donativo o que eles quiserem, não é? E então acabamos por implementar esta opção e o critério é nosso, não é? Ou seja, tem que ser um projeto em que isto é verdade, não é? Imaginemos uma instituição que quer angariar 5.000 euros para comprar cabazes alimentares e assim alimentar, imaginemos 500 famílias, mas só conseguem 2.000. Ok, não conseguem entregar cabazes a 500 famílias, conseguem entregar 200, acaba por ser bom na mesma e todos querem contribuir. E, portanto, esse aqui é o objetivo. Pode ser uma instituição social que diz, ok, eu preciso de 5.000 euros para um equipamento muito específico para uma terapia qualquer. Então aí já não será bem causas, porque se eles não conseguirem os 5.000 euros e se eu conseguirem 1.000, não conseguem comprar o equipamento e, portanto, não conseguem implementar. Um bom caso é o do Covid, não é? Com os ventiladores. Por exemplo, se houvesse ventiladores em plataformas de crowdfunding, se tu não conseguisse arranjar o dinheiro suficiente para comprar o ventilador, não podias comprar meio ventilador, não é? Portanto... Sim, bom, o que faziam muitas vezes era, se não conseguiam os ventiladores, então vai para máscaras, ou vai para fatos, ou vai para luvas, não é? Porque havia sempre necessidades várias. Portanto, há essa agilidade de transformar o pedido a meio do processo, é isso? Normalmente não, claro que neste contexto de crise, neste contexto em que há mais do que uma necessidade, há essa flexibilidade e nós somos muito flexíveis, sempre e quando não se defraude o apoiante. O apoiante tem que saber o que está a acontecer, não é? Não posso estar a apoiar uma banda para gravar um CD e no final do dia receber uma cassete. Sim, no fundo acabamos por incluir o donation no recompensas, ou aliás, a própria lei do financiamento colaborativo diz, inclui tudo mais ou menos na mesma categoria, que é doação e recompensa. Tudo para dizer que não há um retorno financeiro e, portanto, não há uma série de regras e de obrigações que têm que ser cumpridas pelos outros modelos, face ao regulador, não é?
Não existe isso nos modelos de donation e recompensas, pronto, doação, como o nome indica, estou a doar por uma causa e em princípio não espero nada em retorno. Nós na realidade defendemos sempre que tem que haver alguma coisa em retorno, mesmo que simbólico, mesmo com agradecimento, para manter as pessoas envolvidas, para reconhecer e agradecer o apoio que essa pessoa está a fazer, que não é obrigada a fazer, não é? E portanto achamos que tem que haver sempre um retorno e nós convencemos sempre os nossos promotores a pensar um pouco, a serem criativos para retribuir de alguma forma os apoios que estão a receber. E este papel causas surge um pouco por acaso, lá está. Nós no início queríamos focar-nos unicamente em projetos empreendedores, criativos, culturais e não queríamos ficar tão associados à caridade, não queríamos que o crowdfunding fosse confundido com charity, com angariação de fundos para a caridade, mas o mercado acabou por pedir-nos imenso que permitíssemos este tipo de projetos na plataforma. Recebíamos imensos pedidos e acabamos por dizer, ok, acho que faz sentido, acho que é uma ferramenta que faz sentido, procurávamos especificamente a nossa plataforma e para tentar distinguir um pouco as duas formas, acabamos por chamar uma secção PPL Causas, onde está tudo o que é solidariedade social, para distinguir. E então, uma das funcionalidades que tem o papel causas que o outro não tem é, eu quando estou a doar, eu posso decidir doar incondicionalmente, ou seja, normalmente o crowdfunding, como é que funciona? Se o promotor não conseguir angariar 100% do montante que está a querer angariar, não recebe nada e os apoios são devolvidos aos apoiantes. Isto porquê? Porque imaginemos outra vez a banda que precisava de 5.000 euros para editar um CD. Se a banda receber 300 euros e se nós entregarmos os 300 euros, a banda vai provavelmente gastar os 300 euros em cerveja e não vai fazer o CD, não é? E portanto os apoiantes que estavam à espera de receber um CD não vão receber defraudados. E portanto, são defraudados. E então aqui insistimos também muito com os promotores, têm que fazer as contas bem, de quanto é que precisam, qual é que é o mínimo indispensável para de facto concretizar o projeto, não defraudar os apoiantes, e só assim então é que é entregue a quantia angariada, não é? Mas bom, nem sempre o caso, e sobretudo nas causas sociais, muitas vezes, mesmo que eu não consiga angariar 5.000, se angariar 2.000 euros, já vai fazer uma grande diferença e vai ser bem aplicado esse capital. E ainda por cima os doadores não estão propriamente à espera de receber de volta. Eu decido doar para a Operação Nariz Vermelho, não estou nada à espera que daqui a um mês me diga a plataforma, olha, os teus 5 euros voltaram atrás porque não consigo chegar a 100%. Não, eu queria doar a Operação Nariz Vermelho, que façam com esse donativo o que eles quiserem, não é? E então acabamos por implementar esta opção e o critério é nosso, não é? Ou seja, tem que ser um projeto em que isto é verdade, não é? Imaginemos uma instituição que quer angariar 5.000 euros para comprar cabazes alimentares e assim alimentar, imaginemos 500 famílias, mas só conseguem 2.000. Ok, não conseguem entregar cabazes a 500 famílias, conseguem entregar a 200, acaba por ser bom na mesma e todos querem contribuir. E, portanto, esse aqui é o objetivo. Pode ser uma instituição social que diz, ok, eu preciso de 5.000 euros para um equipamento muito específico para uma terapia qualquer. Então aí já não será bem causas, porque se eles não conseguirem os 5.000 euros e se conseguirem 1.000, não conseguem comprar o equipamento e, portanto, não conseguem implementar. Um bom caso é o do Covid, não é? Com os ventiladores. Por exemplo, se houvesse ventiladores em plataformas de crowdfunding, se tu não conseguisse arranjar o dinheiro suficiente para comprar o ventilador, não podias comprar meio ventilador, não é? Portanto, Sim, bom, o que faziam muitas vezes era, se não conseguiam os ventiladores, então vai para máscaras, ou vai para fatos, ou vai para luvas, não é? Porque havia sempre necessidades várias. Portanto, há essa agilidade de transformar o pedido a meio do processo, é isso? Normalmente não, claro que neste contexto de crise, neste contexto em que há mais do que uma necessidade, há essa flexibilidade e nós somos muito flexíveis, sempre e quando não se defraude o apoiante. O apoiante tem que saber o que está a acontecer, não é? Não posso estar a apoiar uma banda para gravar um CD e no final do dia receber uma cassete. Claro. Depois há uma incerteza, não é, no processo que gera falta de credibilidade também. Johan, e tens a noção, deves ter com certeza, dentro daquilo que é o volume total enfim, de operações processadas dentro da plataforma da PPL, qual é que está num lado e qual é a percentagem de um lado e a percentagem do outro, ou seja, a percentagem de causas
e os outros projetos? Sim, até a data, desde 2011, quando foi lançada a plataforma, conseguimos angariar quase 5 milhões de euros. E sensivelmente metade vai para as causas. As estatísticas estão públicas no site, se forem app.pt/estatísticas, podem ver quais é que são as categorias mais populares. Há aqui um pequeno outlier que é a campanha dos enfermeiros. Lembras-te que Sim. foi no ano passado os enfermeiros angariaram fundos para financiar a greve, a chamada greve cirúrgica, e acabou por rebentar a escala porque foram as campanhas que de longe tiveram mais sucesso na nossa plataforma, conseguiram angariar 700 mil euros, sensivelmente ao longo de poucas semanas, e por isso acabaram por rebentar a escala. Mas pronto, mas a categoria mais popular a seguir a essa são as causas sociais. Sim, até a data, desde 2011, quando foi lançada a plataforma, conseguimos angariar quase 5 milhões de euros, e sensivelmente metade vai para as causas. As estatísticas estão públicas no site, se forem app.pt/estatísticas, podem ver quais é que são as categorias mais populares. Há aqui um pequeno outlier que é a campanha dos enfermeiros. Lembras-te que Sim. foi no ano passado os enfermeiros angariaram fundos para financiar a greve, a chamada greve cirúrgica, e acabou por rebentar a escala porque foram as campanhas que de longe tiveram mais sucesso na nossa plataforma, conseguiram angariar 700 mil euros, sensivelmente ao longo de poucas semanas, e por isso acabaram por rebentar a escala. Mas pronto, mas a categoria mais popular a seguir a essa são as causas sociais. Interessante, muito interessante isso. Diz uma coisa, tu há bocado falaste nos incentivos e nas recompensas e aquilo que tu ofereces, e isso é uma coisa que também acho que interessa saber, que é, por um lado, há a perspectiva de quem é investido e o porquê recorrer a este tipo de plataformas, mas tendo em conta o cidadão médio, eu não sei se vocês têm um desenho traçado de um perfil específico de pessoa que contribui para este tipo de plataformas. Eu não sei se há um estudo feito, se há alguma estatística nesse tipo de análise, mas seja qual for o estudo ou a estatística, que tipo de incentivos é que funcionam melhor, segundo a tua experiência, se eu quiser financiar um projeto de uma plataforma como esta? Sim, o perfil do utilizador é muito variado. Nós no início, evidentemente, pensávamos que ia ser numa faixa etária relativamente jovem, imaginemos dos 20 aos 40, não é? Pessoas muito mais habituadas à internet, a pagamentos online, etc. Mas acabamos por ficar muito surpreendidos, porque de facto temos utilizadores de todas as faixas etárias, de todas as regiões do país, e também um pouco fora do país também temos projetos. E por isso acaba por não haver realmente um padrão, porque desde o adolescente não, mas o jovem adulto que quer financiar o seu projeto de fim de curso de multimédia, até a pessoa que tem 65 anos e que quer angariar fundos para ajudar o canil da sua comunidade. Temos de tudo e de facto reconhecem que esta ferramenta é importante e é útil para os seus projetos. Portanto, acaba por haver uma heterogeneidade, uma palavra complicada, uma diversidade, vou contornar a coisa, uma diversidade de perfis muito interessante. E o que é que funciona melhor para convencer os apoiantes particularmente? Tipicamente o que funciona melhor são recompensas tangíveis, não é? Portanto, obviamente quando se trata de um projeto social, o doador não quer muito saber, no entanto há sempre uma recompensa ou outra que pode ajudar a motivá-lo a dar sempre um pouco mais, não é? Portanto, dá-me um exemplo. Se eu der 5 euros e receber um agradecimento no Facebook, é giro, mas se eu der 10 euros e receber um narizinho de nariz vermelho, para se calhar até é giro receber o nariz vermelho, não é? Aliás, a operação nariz vermelho sabe bem isto, porque há muito tempo que dá este tipo de merchandising para tentar convencer
as pessoas a doar, quer dizer, não é um... Mas quem lança, por exemplo, um serviço, imagina que eu agora ainda estava na Terra dos Sonhos, que já não estou, não é? Mas que estava na Terra dos Sonhos e que queria lançar uma unidade de saúde emocional em escolas. E tinha sessões e consultas de saúde emocional. Será que as pessoas se sentiriam, enfim, gratificadas com o acesso a um serviço que não conheciam, que não faziam ideia se era credível ou não? Quais são as típicas resistências que alguém pode ter em investir neste tipo de produtos? Vocês fazem esse tipo de análise? Ou... Sim, normalmente, como dizia, normalmente o que funciona melhor são produtos tangíveis, ou seja, eu vou apoiar a banda, vou receber um CD em casa um dia, não é? Portanto, apoio agora e um dia vou receber o CD em casa, não tenho que preocupar com mais nada. Quem diz um CD, diz o tal relógio, diz o gadget, diz um produto, diz qualquer coisa, mas que seja tangível e que eu esteja, digamos, a comprar e que eu possa receber em casa. Temos visto que os serviços não funcionam tão bem. Por exemplo, há restaurantes que se querem financiar para voltar a abrir ou para abrir um novo, e então as recompensas seriam um desconto na próxima refeição ou uma refeição completa gratuita, ou etc. Não funciona tão bem porque o restaurante ainda não existe e, portanto, acaba por ser muito incerto a concretização do mesmo. E depois vai-me obrigar a mim a pensar, ok, então quando o restaurante estiver pronto, vou ter que marcar então o dia em que eu vou reclamar a minha recompensa, e pensamos que acaba por ser um obstáculo para este tipo de campanhas. Não quer dizer que não se financiem, e depois depende muito de cada promotor. Aliás, nós temos um exemplo muito giro de um restaurante precisamente que se financiou e que também é um dos grandes casos de sucesso da PPL, que é o Meze, sim, um restaurante muito bem. do Médio Oriente. Mas pronto, tinha um trabalho, o trabalho todo de casa muito bem feito, tinham passado por vários programas de aceleração, por vários concursos, tinham ganho. Mas é em arroios, não é? Sim, tinham ganhado muita visibilidade, tinham aquela missão social que era empregar quase exclusivamente refugiados sírios, numa altura em que também era muito falada essa crise. Tinha uma embaixadora que era a Catarina Furtado também, a aparecer no vídeo, a tentar conversar. Portanto, tinha uma série de coisas que aumentava a credibilidade, aumentava a ligação emocional. O facto de ser comida do Médio Oriente também adiciona interesse, não é? Porque não há provavelmente imensos restaurantes desse tipo em Lisboa. E enfim, o que eu recebi era de facto uma refeição no restaurante. E houve imensa adesão, que financiou-se em pouquíssimos dias. Mas, normalmente, é mais um produto B2C que funciona melhor, como temos, portanto, um serviço, e então, se for B2B, é um pouco mais difícil. No exemplo que tu estás a dizer, tem as suas particularidades, porque a Terra dos Sonhos já tem uma credibilidade. Como dizia, normalmente o que funciona melhor são produtos tangíveis, ou seja, eu vou apoiar a banda, vou receber um CD em casa um dia, não é? Portanto, apoio agora e um dia vou receber o CD em casa, não tenho que preocupar com mais nada. Quem diz um CD, diz o tal relógio, diz o gadget, diz um produto, diz qualquer coisa, mas que seja tangível e que eu esteja, digamos, a comprar e que eu possa receber em casa. Temos visto que os serviços não funcionam tão bem. Por exemplo, há restaurantes que se querem financiar para voltar a abrir ou para abrir um novo, e então as recompensas seriam um desconto na próxima refeição ou uma refeição completa gratuita, ou etc. Não funciona tão bem porque o restaurante ainda não existe e, portanto, acaba por ser muito incerto a concretização do mesmo. E depois vai-me obrigar a mim a pensar, ok, então quando o restaurante estiver pronto, vou ter que marcar então o dia em que eu vou reclamar a minha recompensa, e pensamos que acaba por ser um obstáculo para este tipo de campanhas. Não quer dizer que não se financiem, e depois depende muito de cada promotor. Aliás, nós temos um exemplo muito giro de um restaurante precisamente que se financiou e que também é um dos grandes casos de sucesso da PPL, que é o Meze, Sim, um muito restaurante bem. do Médio Oriente. Mas pronto, tinha um trabalho, o trabalho todo de casa muito bem feito, tinham passado por vários programas de aceleração, por vários concursos, tinham ganho. Mas é em arroios, não é? Sim, tinham ganhado muita visibilidade,
tinham aquela missão social que era empregar quase exclusivamente refugiados sírios, numa altura em que também era muito falada essa crise. Tinha uma embaixadora que era a Catarina Furtado também, a aparecer no vídeo, a tentar conversar. Portanto, tinha uma série de coisas que aumentava a credibilidade, aumentava a ligação emocional. O facto de ser comida do Médio Oriente também adiciona interesse, não é? Porque não há provavelmente imensos restaurantes desse tipo em Lisboa. E enfim, o que eu recebi era de facto uma refeição no restaurante e houve imensa adesão, que financiou-se em pouquíssimos dias. Mas normalmente é mais um produto B2C que funciona melhor, como temos, portanto, um serviço, e então se for B2B é um pouco mais difícil. No exemplo que tu estás a dizer, tem as suas particularidades, porque a Terra dos Sonhos já tem uma credibilidade, uma confiança por parte do público bastante grande, não é? Se for uma pessoa que é desconhecida e quer montar um serviço de consultas específicas e não sei o que mais, pode ser difícil de convencer. Decidir doar incondicionalmente, ou seja, normalmente o crowdfunding, como é que funciona? Se o promotor não conseguir angariar 100% do montante que está a querer angariar, não recebe nada e os apoios são devolvidos aos apoiantes. Isto porquê? Porque imaginemos outra vez a banda que precisava de 5.000 euros para editar um CD, se a banda receber 300 euros e se nós entregarmos os 300 euros, a banda vai provavelmente gastar os 300 euros em cerveja e não vai fazer o CD, não é? E, portanto, os apoiantes que estavam à espera de receber um CD não vão receber e, portanto, são defraudados. E então, aqui insistimos também muito com os promotores, têm que fazer as contas bem, de quanto é que precisam, qual é que é o mínimo indispensável para, de facto, concretizar o projeto, não defraudar os apoiantes, e só assim, então, é que é entregue a quantia angariada, não é? Mas, bom, nem sempre o caso, e sobretudo nas causas sociais, muitas vezes, mesmo que eu não consiga angariar 5.000, se angariar 2.000 euros, já vai fazer uma grande diferença e vai ser bem aplicado esse capital, e ainda por cima os doadores não estão propriamente à espera de receber de volta. Eu decidi doar para a Operação Nariz Vermelho, não estou nada à espera que daqui a um mês me diga a plataforma, olha, os teus 5 euros voltaram atrás porque não consigo chegar a 100%. Não, eu queria doar a Operação Nariz Vermelhas, que façam com esse donativo o que eles quiserem, não é? E então acabamos por implementar esta opção e o critério é nosso, não é? Ou seja, tem que ser um projeto em que isto é verdade, não é? Imaginemos uma instituição que quer angariar 5.000 euros para comprar cabazes alimentares e assim alimentar, imaginemos 500 famílias, mas só conseguem 2.000. Ok, não conseguem entregar cabazes a 500 famílias, conseguem entregar a 200, acaba por ser bom na mesma e todos querem contribuir. E, portanto, esse aqui é o objetivo. Pode ser uma instituição social que diz, ok, eu preciso de 5.000 euros para um equipamento muito específico para uma terapia qualquer. Então aí já não será bem causas, porque se eles não conseguirem os 5.000 euros e se conseguirem 1.000, não conseguem comprar o equipamento e, portanto, não conseguem implementar. Um bom caso é o do Covid, não é? Com os ventiladores. Por exemplo, se houvesse ventiladores em plataformas de crowdfunding, se tu não conseguisse arranjar o dinheiro suficiente para comprar o ventilador, não podias comprar meio ventilador, não é? Portanto, Sim, bom, o que faziam muitas vezes era, se não conseguiam os ventiladores, então vai para máscaras, ou vai para fatos, ou vai para luvas, não é? Porque havia sempre necessidades várias. Portanto, há essa agilidade de transformar o pedido a meio do processo, é isso? Normalmente não, claro que neste contexto de crise, neste contexto em que há mais do que uma necessidade, há essa flexibilidade e nós somos muito flexíveis, sempre e quando não se defraude o apoiante. O apoiante tem que saber o que está a acontecer, não é? Não posso estar a apoiar uma banda para gravar um CD e no final do dia receber uma cassete. Claro. Depois há uma incerteza, não é, no processo que gera falta de credibilidade também. Johan, e tens a noção, deves ter com certeza, dentro daquilo que é o volume total enfim, de operações processadas dentro da plataforma da PPL,
qual é que está num lado e qual é a percentagem de um lado e a percentagem do outro, ou seja, a percentagem de causas e os outros projetos? Sim, até a data, desde 2011, quando foi lançada a plataforma, conseguimos angariar quase 5 milhões de euros. E sensivelmente metade vai para as causas. As estatísticas estão públicas no site, se forem app.pt/estatísticas, podem ver quais é que são as categorias mais populares. Há aqui um pequeno outlier que é a campanha dos enfermeiros. Lembras-te que Sim. foi no ano passado os enfermeiros angariaram fundos para financiar a greve, a chamada greve cirúrgica, e acabou por rebentar a escala porque foram as campanhas que de longe tiveram mais sucesso na nossa plataforma. Sim, acreditamos que é isso que nos distingue da nossa concorrência, porque a nossa concorrência em Portugal quase não existe, mas é internacional, não é? Há outras plataformas de crowdfunding que aceitam projetos de todo o mundo e que acabam por ser concorrentes, mas o que nos distingue a nós é que somos uma espécie de uma boutique do crowdfunding e acompanhamos todos os promotores que publicam campanhas connosco. De que forma, bem, ajudamos-los a pensar em toda a estrutura da campanha, porque as pessoas não nascem sabendo o que é uma campanha crowdfunding e muitas vezes subestimam o trabalho que é necessário para ter sucesso, não é? E pensam que publicando uma campanha mais ou menos com 2, 3 bonecos é só esperar ver o dinheiro cair automaticamente na minha campanha, e a verdade é que exige um tempo de preparação muito maior do que estavam à espera. É preciso pensar como é que vou divulgar, como é que vou passar a mensagem, qual é que é o meu público-alvo, como é que eu consigo chegar a esse público-alvo, fazer bem as contas de quanto é que eu preciso para o meu projeto e não só, porque depois as recompensas provavelmente vão ter custos, uma coisa que muita gente esquece de incluir no seu orçamento, né? Se eu vou enviar coisas por correio, o envio por correio tem custos, se eu vou fazer t-shirts de propósito para agradecer as pessoas, então esse t-shirt tem um custo também, há o custo da nossa comissão, há o custo de marketing. Se eu promover no Facebook a minha campanha, vai ter custos e, portanto, vou ter que incluir isso também. Nós ajudamos a fazer todo este planeamento dentro do possível. Outro exemplo clássico são as recompensas, não é? Há pessoas que dizem, bom, o objetivo do meu projeto é ajudar-me a montar aqui o meu negócio e, portanto, as pessoas vão querer apoiar e vão estar dispostas a dar 100 euros por um copo de vinho no meu restaurante, imaginemos, não é? E então nós temos que chamar a razão e dizer, por mais que a pessoa esteja motivada a apoiar, 100 euros por um copo de vinho parece demasiado, não é? Sim, Portanto, sim. temos que os ajudar a fazer aqui uma. Não é preciso, também depende aqui muito do tipo de crowdfunding que estamos a falar, mas se calhar vamos focar nas recompensas, que é aquilo que conheço melhor. Nós, quando começamos em 2011, começamos ao mesmo tempo que outra plataforma. Havia aliás 2 ou 3, mas uma principal, que estava baseada no Porto, no Norte, e que, enfim, que fazia exatamente a mesma coisa que nós, fazia crowdfunding de recompensas, mas acabou por fechar operações 2 ou 3 anos depois, apesar de ter tido bastante sucesso, mas enfim, o problema principal do crowdfunding é o business plan. O modelo de negócio é muito complicado porque as comissões são bastante pequenas, aliás, não são relativamente, são objetivamente Desculpa, pequenas. só à parte, vocês recebem comissões e têm mais algum tipo de remuneração? A plataforma em si não. O que nós fazemos enquanto empresa, ela está, como dizias, temos clientes no Reino Unido, no Brasil e em Portugal, de empresas que querem desenvolver uma plataforma de crowdfunding e que recorrem aos nossos serviços, porque nós temos o know-how dentro de casa para desenvolver plataformas
em modelo white label, né? Marca branca. Parou-se num provider de desenvolvimento. E então tornámos-nos um pouco por acaso também numa espécie de software house específica, especializada em plataformas de crowdfunding. Okay. Isto começou quando o novo banco nos contactou e perguntou se podíamos fazer uma plataforma de crowdfunding de donativos exclusivamente para eles e aceitamos o desafio e então a partir daí começamos também a desenvolver essa parte do negócio que acaba por trazer as receitas necessárias para sustentar esta empresa toda. Claro. De facto, o modelo de negócio de uma plataforma de crowdfunding é complicado, é preciso um volume muito, muito grande que é difícil de alcançar, sobretudo num país como o nosso. E porquê é que não temos projetos do mundo inteiro, ou porquê é que algumas plataformas internacionais não têm de facto todo o monopólio dos projetos, como uma Facebook, não é? Porquê é que o Facebook tem o mercado inteiro e porquê é que no crowdfunding não funciona tanto assim? E nós acreditamos que é preciso sempre uma aproximação cultural, porque muitas vezes lá está, os projetos são culturais e quem quer apoiar o Miguel Duarte, que apareceu nas notícias e que é português e que foi muito nobre em ajudar os refugiados e, portanto, identifico-me com ele e quero ajudar. Portanto, se eu visse um Miguel Duarte grego na plataforma, talvez não tivesse tanta ligação. Sim, quando dizes bem-sucedidos, de que dizes que conseguem angariar a totalidade dos fundos que se propôs, não é? Isto também varia de plataforma a plataforma e lá está, a nossa plataforma tem uma taxa de sucesso um pouco maior, porque, acreditamos nós, damos esse acompanhamento personalizado aos promotores, não é? Portanto, nós chegam aqui e dizem, ok, quero 100 mil euros para fazer uma coisa, não sei o quê, e a recompensa é 100 euros por um copo de vinho. E nós trazemos as pessoas à terra e conseguimos maximizar as probabilidades de sucesso, mas esta mesma pessoa pode ir a outra plataforma qualquer onde não tem esse acompanhamento personalizado e pode realmente publicar aquilo que quer, não é? E, portanto, quando publicamos aquilo que queremos, muitas vezes é descabido e não tem sucesso e, portanto, noutras plataformas a taxa de sucesso ronda os 30%, no nosso caso ronda os 50%. E bom, e lá está mais uma vez aqui o que é chave é a preparação da campanha, não é? Se és um anónimo, tens que preparar muito bem a divulgação. Como é que vou divulgar a minha campanha? Como que eu vou apresentar? Quem é o meu público-alvo? Quem é que está interessado em apoiar, por exemplo, há casos muito, muito engraçados de cervejas artesanais, não é? Pessoas que estão a fazer cervejas artesanais em casa e de repente querem profissionalizar um pouco mais a coisa, querem comprar equipamento para começar a produzir em maior escala e, portanto, não são propriamente conhecidos, não é? Fazem aquilo na garagem e se calhar têm alguns amigos que gostam de cerveja. Como é que eles vão fazer para ter sucesso? Têm que planear muito bem a tal divulgação, onde é que estão os consumidores de cerveja artesanal, como chegar a eles, será que é através de publicações específicas, será que é através de algum influencer ou de vários influencers que me possam ajudar a trazer a sua comunidade para o meu projeto. Portanto, tem que haver há aqui um trabalho de casa que tem que ser feito para tentar contrariar esse anonimato de que sofro e fazer o trabalho bem feito para conseguir chegar aos meus potenciais apoiantes. Nem todos vão apoiar, só uma ínfima parte que vai apoiar e, portanto, tenho que planear isto muito bem. Não concentrar os esforços todos, por exemplo, num primeiro dia em que temos, se calhar, um arranque bom, mas depois acaba por haver o vale da morte, não é? Em que não temos qualquer tipo de apoio. E acaba por ser muito angustiante. Então, temos que planear aqui os momentos de comunicação ao longo do prazo da campanha, que acaba por não ser muito, como estavas a dizer, porque cria um sentido de urgência, mas temos que planear isto da melhor forma para continuar com o buzz, continuar com a dinâmica, a campanha tem que estar sempre a crescer, um apoiante tem que chegar a uma campanha e tem que perceber que há outras pessoas interessadas na campanha, não é? É como chegar, como diz aqui o nosso João Pedro Pio, que é o nosso community guru. Quando uma pessoa chega a um restaurante vazio, não tem grande vontade de ficar, não é? E, portanto, uma campanha é a mesma coisa. Uma campanha a zeros deve ter qualquer problema.
e por isso é preciso planear muito bem com os amigos, com os familiares, tentar também angariar os apoios deles para dar essa dinâmica e conseguir o restaurante sempre cheio para conseguir chamar o resto dos apoiantes. Portanto, no fundo, a plataforma de crowdfunding para esse tipo de empreendedores que estão em início de carreira funciona como um amplificador daquilo que já é o bootstrapping que eles fazem necessariamente fora da plataforma, ou seja, que é recorrer aos círculos próximos de família, amigos e malucos, não é, que acreditam no projeto e que estão lá desde o início. E são esses que criam o track inicial e a tração inicial, no fundo, da angariação. Sim, acaba por ser um teste enorme, um teste de marketing, por um lado, testar o interesse do meu produto, não é? Se eu estou a desenvolver uma capa de iPhone que consigo tomar banho com ela, se ninguém apoia a minha campanha, porque se calhar essa capa não tem interesse, ou se calhar o preço não está adequado, ou então a minha comunicação não foi adequada, ou então eu baixei os braços muito cedo e então se calhar não tenho o que é preciso para ser empreendedor, ou não tenho a resiliência necessária para convencer as pessoas a apoiar ou a comprar o meu produto. Não é? Portanto, há aqui uma série de testes que são realizados numa campanha de crowdfunding. Não se trata só de angariar o capital, mas sim eu acho que só pode ver, não sei como é que eles veem, mas eu acho que só podem ver isto como uma oportunidade, não é? O modelo de recompensas não entra tanto nas suas áreas de atuação, mas, por exemplo, na banca... Mas o modelo de empréstimo entra. O modelo de empréstimo seria concorrência, não é? Seria uma ameaça para os bancos, mas pode ser de facto uma oportunidade para aprender novos modelos, novas formas de conceder crédito, não é? Porque são formas diferentes, são metodologias diferentes, são muito mais ágeis, se calhar têm outra forma de analisar. Mas essa agilidade não demonstra o peso da banca? Ou seja, não há aqui um evidenciar do lado negativo da banca? Porque se tu apresentas uma vantagem que é a agilidade do outro lado, a contraponto é que a banca é pesada. Sim, mas se a banca decidir deixar de ser um bocadinho menos pesada, pode tentar, se calhar, colaborar com estas novas formas de conceder o crédito, aprender com elas, implementar elas próprias essa metodologia. Muitas já compraram, inclusivamente, plataformas de crowdfunding nessa área, outras colaboram, outras podem pensar, por exemplo, que é uma ótima forma de fazer a primeira filtragem das empresas que merecem depois receber um crédito, se calhar mais significativo, né? Se conseguem primeiro financiar uma campanha de crowdfunding e conseguem fazer os pagamentos através do crowdfunding, então se calhar já merecem um crédito maior ou um crédito muito mais fidelizado com a banca. Enfim, há uma série de colaborações que acho que podem ser muito interessantes e acho que muitos bancos já despertaram para isso. Há muitas parcerias ou até aquisições de plataformas por parte dos bancos. Portanto, é uma oportunidade para evoluir nesta área do fintech, não é? Fintech. Sim, senhor. Olha, e falando mais do tempo atual, obrigado pelo esclarecimento. Foi uma pergunta um bocadinho provocatória, mas eu acho que é importante perceber como é que não é, o setor tradicional financeiro vê também esta nova abordagem. A mesma coisa com a equity, não é? O capital de risco e business angels podiam se sentir ameaçados, mas na realidade acaba por ser um complemento, acabam por também ter aqui uma ferramenta onde podem ir buscar projetos investíveis, onde podem fazer match funding com os investidores não profissionais e alavancar o seu portfólio. Enfim, há uma série de vantagens que podem ver. Podem ver isto como uma ameaça e como um no-no, ou então podes... Eu acho que até houve um aumento, nós recebemos, para já houve muitas campanhas criadas para fazer face à crise, não é? Portanto, angariação de fundos para aquisição de equipamentos de proteção individual, para ventiladores, para ajudar a alimentar diversos setores em dificuldades ou diversas famílias. Portanto, houve aqui de facto um despertar
de ativismo, de empreendedorismo por parte de muita gente que se envolveu em projetos. Havia aquele tal projeto de Tech for Health, acho eu, entre outros, em que muita gente se juntou e já havia quase demasiada gente envolvida e era difícil de gerir tanta gente, mas toda a gente queria ajudar e toda a gente queria envolver-se nisto. Muitos viram o confinamento ou até o layoff como uma oportunidade de concretizar projetos que tinham na gaveta, e nós recebemos vários contactos de pessoas que queriam fazer crowdfunding ou queriam a sua própria plataforma de crowdfunding, ou enfim, diversos contactos de pessoas que claramente estão a aproveitar esta onda para concretizar projetos que estavam na gaveta. Eu acho que o problema da preparação ou de empreender um bocado em cima do joelho, como estavas a dizer, pode ser um problema. Eu acho que, assim de fora, para mim o problema principal em Portugal, mas não só em Portugal, se calhar é um problema mais da cultura latina, é o tal medo de falhar, não é? E às tantas nem sequer tento, ou seja, porque se eu falhar vou ficar mal visto e depois vai ser complicado e vai ser chato, e as pessoas acabam por não tentar. Eu acho que está a mudar, portanto, tanto este medo de falhar, estamos cada vez mais a insistir, e qualquer evento de empreendedorismo onde vamos, estamos sempre a levar com esta conversa do falhanço, e falhar é bom porque aprendemos e porque voltamos a tentar, e não há que ter medo. E eu acho que está aos poucos a mudar, e a mesma coisa com o empreendedorismo em cima do joelho, né? Também está a mudar, estamos a fazer um grande esforço para formar as pessoas, não só no empreendedorismo de alto crescimento tecnológico, na área do blockchain e das apps, não é? Mas também no empreendedorismo de criação de emprego. Há muitíssimos programas e muitíssimos esforços por parte de muitos agentes para tentar motivar e formar as pessoas para criar uma coisa mais estruturada, né? E acho que está a evoluir bastante nos últimos. Aliás, isto é uma coisa muito recente, não é? Nos últimos 10 anos. Aliás, nós quando começamos com a PPL não havia grande coisa na realidade. Nós começamos isto no MBA, e no MBA não havia propriamente um projeto ou um programa que nos ajudasse a empreender. Na realidade estava muito vocacionado ok, vou fazer um MBA e a seguir vou para uma grande consultora ter aquele dream job, não é? E o empreendedorismo ainda não era o que é hoje, eu acho que a PPL ainda tem muito por onde crescer. Nós, quando começámos com a PPL, achávamos que toda a gente estava habituadíssima a fazer compras online, toda a gente tinha um cartão de crédito ou uma conta PayPal e portanto, o potencial estava todo disponível, não é? Mas acabamos por perceber que não, que havia muito pouca gente na realidade habituada nessa altura a fazer compras online e a fazer os pagamentos online. E acreditamos que ainda hoje em dia há o potencial bastante grande de pessoas que ainda está para explorar estas opções. Como estava a dizer, esta crise, se calhar, veio acelerar esse processo de digitalização. Portanto, por um lado isso, por outro lado, as pessoas que têm projetos na gaveta e que querem concretizar, e achamos que ainda há muito potencial por aí. Achamos que há muito desconhecimento ainda do conceito ou da nossa marca, e portanto há ainda um grande potencial para crescer. Depois do dia 2, não. Depois do dia 2 já há conhecimento sobre o conceito. Conheço, não é? No mas que acho depender que de nós, sim. Muito para fazer, temos muito para inovar, e mesmo dentro da área das recompensas temos aqui muita coisa para trazer. Vamos continuar à espera dessas novidades, dessa disrupção. Deixa aqui só uma nota final. A professora Eduarda Canoa diz que desculpem voltar ao Miguel Duarte, mas ele angariou mais de 50 mil euros. Portanto, sim. Claramente um caso de enorme sucesso, a par de outros da PPL que nós sabemos que tem. Sim, a média é 3.500, mas há muitos que conseguem mais do que isso. Sabemos que é muito difícil, sabemos que são outliers, e por isso chamamos sempre a razão quando temos promotores que colocam a fasquia muito alta, mas é possível, claro que sim.
E são os vossos campeões e são também aqueles que dão alguma esperança a jovens empreendedores que têm projetos para lançar também.